Muito boa noite, me chamo Anderson, faço parte aqui da Fraternidade de Irmão Brasil e eu tô finalmente gravando a parte 2 do vídeo sobre a Assunção de Maria. Como vocês bem sabem, eu iniciei uma série aqui no canal da Fraternidade sobre esse tópico específico, respondendo um vídeo do pastor Paulo Cristiano, esse vídeo aqui especificamente. E eu prometi lançar algumas partes a mais, só que eu deixei isso aí meio parado. Por várias questões pessoais, enfim, não tive tempo. Mas fato é que depois de uns 3 meses, mais ou menos, o pastor finalmente ofereceu uma resposta pra gente em um vídeo de mais de 2 horas. E aí eu fiquei pensando como é que eu faria para poder responder, porque eu pensei em fazer uma live e emendar a resposta ao vídeo, a resposta que ele mandou, e também a continuação da série já na live, mas eu pensei que isso ia ficar um tanto muito grande. Como eu falei, é um vídeo de mais de 2 horas, né? Então acho que ficaria muito grande, muito denso, e também não sei se nem se teria tempo de fazer isso ao vivo, dado que eu não moro sozinho, enfim, acho que ia ficar um pouco complicado. Aí o que é que eu decidi fazer? Eu decidi continuar a série normalmente, como respostas, e eu vou fazer a live ainda assim, só que respondendo alguns trechos, apenas especificamente, já que, como eu disse, é um trecho de 2 horas, ele toca em assuntos que eu não me propus tratar na primeira parte. Aí eu separei aqui já em alguns trechos, alguns momentos pra gente poder responder, só que eu vou fazer isso em live. E aqui eu tô fazendo basicamente a parte 2 que vão ser sobre os apócrifos assuncionistas. Cadê, meu Deus? Apócrifos assuncionistas do. E qual a função dos textos, se a igreja toma eles por. Qual o valor que a igreja dá para eles, o valor teológico, o valor histórico, enfim. E eu vou cobrir esse vídeo vai ser relativamente rápido, porque eu vou cobrir uma parte muito pequena do vídeo do Cristiano, ele não se detém muito sobre isso. E vai ser bem rápido. Eu pretendia fazer uma coisa mais abrangente, analisando cada texto. Eu li alguns durante esse tempo que eu não fiz, que eu fiquei parado, né? Eu li algumas dessas narrativas. Eu pensei em fazer uma coisa mais abrangente, mas falei, deixa quieto. Não precisa. Acho que não precisa, ficaria um tanto deslocado aqui do objetivo que eu quero fazer, já que é uma apologética, não tem porquê entrar em pormenores sobre esses textos, certo? Então, vamos iniciar aqui. Eu separei e vai ser direto. Eu já sei qual é mais ou menos das partes que eu quero responder. E é isso, vamos lá, vamos lá. Ele faz parte da história, ele está relacionado à história. Por exemplo, o Jesus. Aqui ele está falando sobre aquela questão que eu falei sobre o que é que Pio XII quer dizer com prova histórica do cristianismo, da Assunção, né? Eu expliquei lá na primeira parte que quando se fala em prova histórica, não se está falando da prova da coisa em si, do fato da Assunção, do fato de que Maria ascendeu aos céus, mas sim da crença, da presença da crença entre os cristãos, desde que momento surgiu, como é que foi recebido, enfim, não está se falando da coisa em si, do fato em si da Assunção. A gente sabe que a bula assume um lugar mais teológico e não propriamente histórico, no sentido de provar um acontecimento histórico empiricamente. Então eu vou adiantar um pouco essa parte, tá? O Paulo Cristiano responde entre aspas, isso no vídeo dele, né? No vídeo novo de 2 horas. Só que não vou entrar em detalhes sobre isso aqui agora, vai ser feito lá na live, certo? Eu vou adiantar. Da fé, os documentos que atestam a ressurreição de Cristo, que é o pilar do cristianismo, esse é o primeiro testemunho negativo, né, das fontes principais ou da fonte principal comento, porque existem várias narrativas, tá? Sempre final do século IV, 5 ou 6. Assim, ó. Eu disse que já tinha separado, mas percebi agora que eu não separei. Ele vai citar aqui O relato do pseudo-menito. esse autor chamado Walter Burghardt. Ele escreve naquele compêndio famosíssimo do Juniper Carroll sobre a Assunção de Maria, quer dizer, sobre Mariologia, enfim. Aqui é o roteiro que tinha escrito. Aí, basicamente, ele apresenta essa citação, só que eu quero apresentar essa citação em seu contexto mais amplo, porque isso vai ser importante lá no finalzinho do vídeo, tá? Aqui eu tenho o contexto, basicamente a mesma página, mesmo lugar de onde ele tirou, mesma referência, enfim. Ele disse que de fato os textos apócrifos não têm nenhum valor histórico no sentido de provar os acontecimentos que eles relatam. A gente sabe que alguns apócrifos relatam toda uma narrativa sobre como se deu a morte de Maria, como se deu o seu sepultamento, uma
alguns relatos um tanto assim miraculosos sobre como os apóstolos, todos os apóstolos, foram retirados, literalmente teletransportados para o lugar do enterro de Maria, enfim. Nesse sentido, esses textos de fato não têm qualquer valor histórico. Ninguém vai querer provar que isso de fato aconteceu a partir desses textos. Mas, como diz o próprio Walter, teologicamente, os contos são inestimáveis. Eles revelam a reação da piedade cristã primitiva quando confrontado com o fato aparente da morte de Nossa Senhora. Eles evidenciam as primeiras soluções inequívocas para o problema do destino de Maria. As soluções, embora divergentes, revelam um insight genuinamente cristão. Guardem bem essa questão de insight genuinamente cristão, que é uma coisa que eu vou voltar lá no final do vídeo. Não era adequado que o corpo de Maria visse a corrupção. Mais importante ainda, a solução é a solução dada. A incorrupção é postulada em linhas teológicas. Os princípios da solução são a maternidade divina, a virgindade irrepreensível de Maria e a sua santidade incomparável. Então, basicamente, o Walter está dizendo que dentro dessas narrativas, as justificativas que são dadas para essa incorrupção do corpo de Maria e depois sua assunção, sua ressurreição gloriosa, enfim, são essa intimidade, são esses princípios teológicos que a gente já tinha lidado lá na primeira parte do vídeo, quando a gente pensou na Munificentíssimos Deus do Pio XII. A virgindade de Maria, a sua santidade plena, incomparável, e principalmente a sua intimidade com o divino, a sua intimidade com Cristo, com Jesus, como mãe de Deus, enfim. E aí ele fala isso aqui. Como de resto ali de uma tá, eles não têm valor histórico. Bem, como eu já expliquei, a gente não se importa, os textos não precisam ter valor histórico nesse sentido que eu falei logo agora. Não precisa ter, não tem mesmo. A gente não precisa que eles tenham. E é nesse sentido que o Burrard fala que eles, enfim, não têm nenhum valor histórico. Agora eu vou adiantar aqui. Esperaríamos encontrar. Que aqui a coisa começa a ficar um pouco mais interessante. Umas 10. A próprio 5, 6, tá? Sempre final do século IV. Certo. Outra coisa, a datação desses textos. É bem verdade que os primeiros manuscritos, os primeiros documentos aparecem entre o século V e IV, ou final do século IV, ou início do século V, ou até no século VI. Mas a gente vai ver aqui que algumas dessas tradições, algumas dessas crenças são muito anteriores a isso. É porque a gente tem que aprender a distinguir uma coisa. Não é porque um texto, uma crença, é pela primeira vez registrada em uma época que ela necessariamente surgiu nessa época. É necessário que se faça essa distinção, que como a gente vai ver mais na frente, como eu vou demonstrar, o fato de os primeiros manuscritos datarem dessas épocas, fim do século IV, início do século V, enfim, as tradições, as crenças são provavelmente anteriores a isso, tá? Uma coisa interessante é que existe de fato, como o Cristiano vai argumentar mais à frente, uma certa diversidade nessas narrativas. Por exemplo, algumas falam da assunção de Maria em corpo e alma ao céu, outras falam que só da assunção da alma de Maria com o corpo preservado da corrupção, e outras falam só da assunção da alma, mas não falam nada sobre o corpo. E aí a gente tem duas tradições de textos principais, que é a tradução da palma, e esse nome se dá por causa da narrativa. Da palma não, do ramo no caso, né? De como se desenvolve a narrativa, a história que é contada nesses textos, né? E a partir da história eles nomeiam esse grupo inteiro de tradições, de manuscritos, enfim. As duas principais são essa, a tradição do ramo e a tradição de Belém. Por quê? Porque essa tradição de Belém difere-se dessa tradição do ramo, porque o lugar onde acontece a coisa não é mais em Jerusalém, é em Belém. Enfim. Aí, de fato, existem essas narrativas, essas diferenças entre essas narrativas apócrifas, tá? E aí eu quero entrar no ponto mais importante que ele vai tratar aqui agora. 4, 5 ou 6. Requiem Mariae. É a primeira e mais antiga fonte da crença na ressurreição e assunção de Maria. Agora, veja bem, olha o que esse historiador aqui, Stephen Shoemaker, é um mariologista que trabalha com as doutrinas marianas através da igreja primitiva. Ele fala no seu livro sobre a crença e devoção da igreja em Maria. Ele fala neste livro sobre
essa questão dos documentos, ou propriamente deste documento que acabamos de falar aqui. Olha o que ele diz. No entanto, o texto também é surpreendentemente heterodoxo. Qual? Esse Liber Haec Mariae, a primeira fonte que fala sobre essa tal ressurreição, assunção de Maria. É heterodoxo, ou seja, não tem nada a ver com a doutrina correta. Jesus é identificado como uma manifestação do grande querubim de luz, por exemplo. E o texto está repleto de conceitos e vocabulário que ficaria mais à vontade em um texto cristão gnóstico. Então veja bem, a primeira fonte em que os católicos recorrem para falar sobre essa assunção, o que aparece falando sobre essa tal ressurreição ou assunção de Maria, essa narrativa, vem de um texto gnóstico. É claro que outros historiadores católicos vão dizer que não, essa primeira narrativa ela não tem nada a ver com o gnosticismo, e sim com cristãos não calcedônios, ou seja, aqueles que não aceitaram o concílio de Calcedônia, os tratados de Calcedônia, ou seja, eram irmãos separados, ou na melhor das hipóteses, aí, ou eram hereges, ou na melhor das hipóteses, aí, cristãos separados. Esses que produziram, que parece ter produzido esse documento. Mas um dos principais historiadores e pesquisadores deste tema hoje é o Stephen. E ele diz claramente que, na sua concepção, esses documentos são gnósticos. Por quê? O próprio teor desse documento já fala sobre Certo. Eu suspeito, e é uma suspeita grande, que o pastor Cristiano não leu o livro que ele citou. Já digo por quê. Eu vou voltar um pouco sobre a controvérsia acadêmica em torno desse texto. Eu fiz uma thread no Twitter, acho que foi anteontem, sobre esse assunto. Quem já leu, também tem um artigo postado na Fraternidade. Quem já leu já sabe que é sobre o que eu vou falar aqui, tá? Vamos lá. O Schoenmaker, ele lança em 2002 um livro chamado, esse livro aqui, Ancient Tradition of the Virgin Mary and the Mission and Assumption. Ele lança esse livro aqui em 2002 e ele sugere, de fato, que esse livro, Liber Haec Mariae, o livro do repouso de Maria, ele tem traços de um cristianismo que ele chama de gnóstico. Vamos lá. Primeiro de tudo, é necessário definir aqui o que é que Schoenmaker tem em mente por gnosticismo. Porque esse gnosticismo que fala o Schoenmaker não é exatamente o mesmo gnosticismo que as pessoas têm em mente quando falam nesse assunto. A gente tem em mente aquele grupo que foi combatido por Santa Irineu de Lyon contra as heresias, mas não é, certo? Quais são as características que o Schoenmaker levanta para taxá-los como gnósticos? Inclusive, o Schoenmaker tem uma seção inteira de trechos nesse livro aqui, só para discutir. Eu não vou mostrar aqui porque eu preciso manter essa parte que vai ser importante, e não vou me lembrar qual a página depois, vai ser importante para um outro assunto. Mas ele tem uma sessão inteira aqui para discutir sobre o porquê ele está chamando esse texto de gnóstico. Porque ele entende que a classe do que é gnosticismo já está bem diversa. E aí ele define por 3 motivos. Primeiro, ele tem de fato uma cristologia angélica. Segundo, ele reforça a necessidade de um conhecimento secreto, de um conhecimento salvífico. E terceiro, a ideia de que o mundo material, foi criado por um demiurgo que não é exatamente Deus. Certo? São essas 3 características. Veja aqui que entre essas características que o Schoenmaker define como gnósticas, não entra aquela característica principal, digamos assim, mais famosa, que foi combatida por Santo Irineu, que é a negação do valor da matéria, do corpo material, que os gnósticos que foram combatidos por Santo Irineu possuíam em seu conjunto de crenças. Ao contrário, a gente sabe que nesse sentido a Assunção é tudo menos gnóstico, porque a gente fala justamente de uma glorificação do corpo e da alma de Maria. Então é importante que se defina isso, que quando o Schoenmaker fala de gnosticismo aqui, ele não tem em mente esse gnosticismo que a maioria das pessoas tem em mente quando a gente toca nesse assunto, tá? Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, essa questão sobre a origem desses textos em grupos não calcedonianos não tem a ver com, não, isso é coisa de católico, não. Ao contrário, um historiador francês chamado Simon Claude Mimonier, eu vou falar dele um pouco mais à frente, ele de fato defende isso em um livro que talvez antes desse livro do Schoenmaker tenha sido mais importante, acadêmico, mais importante sobre esse assunto. E ele define de fato que esses textos têm esse contexto aí de cristãos não calcedonianos.
Porém, existe uma outra via, outra linha, outra argumentação dentro da academia, que o Schoenecker também combate nesse livro, que é a ideia de que esse texto especificamente, o Liber Regum Mariae, ele surge em um contexto de judeus cristãos da Palestina, um grupo de cristãos que mantinham algumas práticas do judaísmo. Inclusive, alguns diziam que esse grupo de cristãos tinham contato com a família sanguínea de Jesus. E aí, para essa linha de pensamento, é daí que surge esse texto Liber Regum Mariae, desse contexto de cristãos judeus. O Schoenecker bate nessas duas teses, nessas duas hipóteses, e diz que não. Faz mais sentido classificar esses textos dentro de um grupo que possui conexão com gnósticos. Gnósticos no sentido que falei antes, com aquelas 3 características: conhecimento esotérico, cristologia angélica, criação do mundo pelo demiurgo. Certo, isso foi em 2002. Só que nesse mesmo livro de 2002, Schoenecker diz isso aqui. Esse fato por si só, que fato? Essas influências gnósticas que estão nesse texto. Esse fato por si só, no entanto, não nos permite concluir que as tradições do ramo as tradições do ramo foi aquilo que eu falei quando eu diferenciei tradição do ramo, tradição de Belém, enfim. Esse fato por si só, no entanto, não nos permite concluir que as tradições do ramo tiveram sua origem em algum tipo de grupo gnóstico. Não podemos saber com certeza se essas características gnósticas são originais ou se, em vez disso, refletem apenas a transmissão por meio de um meio gnóstico, de um grupo gnóstico, em um estágio anterior à sua história. No entanto, parece certo que essas lendas se originaram em algum lugar fora do mapa da história cristã primitiva, como está atualmente desenhada dentro de algum... fora do mapa da história cristã primitiva, como está atualmente desenhada dentro de algum tipo de grupo, talvez o grupo gnóstico, que não sobreviveu de outra forma no registro histórico. Além disso, algum tipo de contato inicial com as ideias gnósticas parece inegável. Isso aqui está no livro de 2002, página 253. Só que aí na conclusão ele diz o seguinte: a indicação das primeiras narrativas é que elas tiveram em contato com algum tipo de cristianismo gnóstico no início do seu desenvolvimento. No entanto, não é de todo certo que as tradições tenham se originado em tal ambiente. Pode ser que elas simplesmente tenham passado por esse contexto em algum momento de sua pré-história, agora desconhecida. Ponto. Schoenecker não está dizendo, nesse livro de 2002, onde ele lança pela primeira vez a sua tese sobre a questão do gnosticismo, não está dizendo que as tradições desse texto se originaram nesse contexto. Ele está dizendo basicamente que eles passaram em algum momento, que é mais certo dizer que em algum momento essas tradições, que possuem uma pré-história desconhecida, porque não há documentos que falem sobre ela, em algum momento elas entraram em contato com um grupo gnóstico, certo? É impossível, de acordo com o próprio Schoenecker, definir qual foi a causalidade histórica entre essas duas, entre o grupo e o texto. A gente não sabe se foi o grupo que... a gente não sabe, de acordo com o Schoenecker, né? A gente não sabe se foi o grupo que originou a crença ou se ele basicamente entrou em contato com essa crença em algum momento e junto a ela várias outras noções que o Schoenecker taxa como gnósticas, certo? Então é isso que o Schoenecker diz no livro de 2002. Não, vou repetir. No entanto, não é de todo certo que as tradições tenham se originado em tal ambiente. Pode ser que elas simplesmente tenham passado por esse contexto em algum momento de sua pré-história agora desconhecida. Isso foi no livro de 2002. Outra coisa importante é quanto à datação das tradições que esse texto registra. Vamos lá. Pelas razões sugeridas por Buchan, bem como outras que identificamos, parece muito mais provável que o Apocalipse de Paulo tenha tomado emprestado material das primeiras narrativas do ramo, entre elas o Liber Regum Mariae, e não vice-versa. Isso oferece uma importante confirmação da data iniciada pelo conteúdo doutrinário das primeiras narrativas do ramo. Assim, podemos concluir com algum grau de certeza que as primeiras tradições do ramo já existiam em algum momento antes de 400 depois de Cristo, ou seja, século IV, fim do século IV. E muito provavelmente antes, talvez até mesmo no início do segundo século. Isso é o que diz o Schoenecker, início do segundo século. Ele data as tradições registradas no Liber Regum Mariae como antes de 400 depois de Cristo e muito provavelmente antes, talvez até mesmo no início do segundo século.
ponto. Por várias razões. Vamos lá. Esse texto, e eu já vou demonstrar aqui, ele tem uma certa miscelânea de ideias, de conceitos. Por exemplo, ele registra algumas noções bem peculiares. Por exemplo, a imagem de São José nesse texto é completamente escandalosa. Ela difere completamente da ideia daquele São José honrado, santo e protetor de Maria e do menino Jesus. Ao contrário, eu nem vou falar aqui o que é que ele registra, porque é escandaloso demais. Ele também registra algumas disputas que são típicas do segundo século. Uma das razões para Schleiermacher apontar o segundo século como uma data possível para a concepção dessas tradições. Então, é dentro dessa miscelânea de textos que vai entrar o Enrico Norelli. O Norelli é um historiador italiano. Ele leu esse texto do Schleiermacher, esse livro, e ele faz a seguinte crítica. Um ponto a favor da proposta de Schleiermacher é que ela tenta dar conta da presença evidente de inúmeros traços marginais, para não dizer heterodoxos, no momento em que surgem os textos mais antigos à nossa disposição. Contudo, antes de mais nada, permanece o fato de que, se há certa valorização de Maria nos textos gnósticos do século II, que eu saiba, eles estão todos relacionados com o nascimento de Jesus e não com o fim da vida da Virgem. Entre os séculos II e III, eles são, na verdade, teólogos mais cristológicos do que mariológicos. E ele continua. Além disso, dos 3 elementos destacados por Schleiermacher, 2, nomeadamente a insistência no conhecimento esotérico e na cristologia angélica, não são exclusivas do gnosticismo, como Schleiermacher certamente reconhece, e portanto não podem ser usadas como argumento. Quanto ao terceiro, a atribuição da criação do mundo material a um Deus diferente da divindade suprema, é certamente típico dos grupos que chamamos de gnósticos, assim como dos marcionistas, mas a sua presença nos apócrifos da Omissão não parecem tão evidentes para mim. Schleiermacher baseia-se numa única passagem muito difícil, a do Liberec 17, que gostaria de examinar novamente. E ele basicamente aí vai passar um longo momento se detendo no exame dessa passagem, em que Schleiermacher usa para definir que esse texto tem uma crença nessa criação do mundo por um demiurgo que não é exatamente o Deus supremo. Certo. A crítica do Norelli parece ter convencido o próprio Schleiermacher. Por quê? Porque exatamente no livro que o Paulo Cristiano citou, por isso eu acho que ele não leu o livro, exatamente no livro que o Paulo Cristiano citou, na página 114 mais ou menos, o Schleiermacher diz isso aqui. Em algumas publicações anteriores, argumentei, com base nessas e em outras passagens do livro do Repouso de Maria, que esse escrito traz evidências de contato com o cristianismo gnóstico e, portanto, deve ser interpretado especialmente no contexto desse movimento cristão primitivo. Em publicações mais recentes, no entanto, comecei a me afastar dessas alegações, em parte porque a categoria do cristianismo gnóstico tornou-se tão problemática nos estudos contemporâneos sobre o cristianismo primitivo que seu uso nem sempre é muito útil. Além disso, também estou cada vez mais convencido de que talvez seja melhor não tentar aprender esse texto a um tipo específico de cristianismo, primitivo ou outro, mas em vez disso permitir que sua mistura de ideias genuinamente peculiar se sustente por si só. O livro do Repouso de Maria parece refletir crenças de um grupo cristão primitivo quase único que acreditava na salvação por meio do conhecimento esotérico e parece ter adotado um mito de criação com algumas semelhanças impressionantes com o mito gnóstico. E nesse texto, Maria, mãe de Jesus, é aquela a quem são confiados os mistérios ocultos, que é a salvação da humanidade, ou pelo menos uma parte dela. Esse é um retrato de Maria que certamente lembra alguns textos examinados no capítulo anterior. Então, o próprio Schleiermacher já não defende mais essa classificação. Isso está no livro de 2017, mas ele volta a repetir exatamente esse mesmo parecer em seu livro mais recente, em 2023, que eu vou citar aqui já, sobre essa questão. Ele se afasta da posição que ele defendeu no início de 2002. Outra coisa que eu esqueci de falar, tanto Norelli quanto Schleiermacher mantém a posição de que as crenças precedem a narrativa. O fato de ter sido registrado nesse documento, num grupo de cristãos que produziram esse documento, não necessariamente
isso é o Schoenmaker e o Norelli também diz, não necessariamente nos dizem que a crença se originou nesse grupo. É possível simplesmente que ele tenha, em algum momento só para a história, que tenha passado a existir, tenha passado por esse grupo e eles tenham registrado. Ponto. E aqui eu trago o Simon Claude Mimoni, que é aquele cara que eu falei que o Schoenmaker combate no livro de 2002. Ele escreve um artigo em 2017, mais ou menos, na mesma altura em que mesma época, mesmo momento em que o Schoenmaker escreve o livro dele, né, Mary in the Christian Faith and Devotion. O Mimoni escreve um texto, um artigo, né, para se defender das acusações do Schoenmaker. E ele diz o seguinte: é claro que a maioria dos textos contém motes esotéricos ou místicos, como por exemplo a representação de Cristo como um grande anjo e o reconhecimento de um segredo para obter a salvação. Mas isso não é de forma alguma uma razão para datá-los desse período, 2 ou 3 séculos no caso, né? E muito menos de um ambiente gnóstico, pois estes motes são relativamente comuns em um movimento cristão em processo de institucionalização. Ele escreve isso nesse artigo que está em francês. Em outro momento desse mesmo artigo, o Mimoni diz que ninguém concorda com essa classificação do texto como gnóstico. Inclusive, ele cita o Norelli e ele diz que a crítica do Norelli foi até muito leve em relação ao Schoenmaker. Bem, pois é, o Schoenmaker, como eu disse, se afasta dessa posição e o Mimoni também defende que as crenças precedem a narrativa, só que ele se opõe tanto ao Schoenmaker quanto ao Norelli quanto à datação do texto. Para o Mimoni, esse texto é do século V, no máximo do fim do século IV. Hoje em dia, o Schoenmaker defende que esse texto é do século III e, muito provavelmente, existem algumas versões anteriores datam ali do século II. O Mimoni é radicalmente contra isso. Ele defende que é do século V, no máximo do século IV. Agora, no livro de 2023, onde Schoenmaker faz referência a esse artigo do Mimoni, onde ele responde algumas argumentações que o Schoenmaker levanta no livro de 2002 e em outras publicações, o Schoenmaker parece não ter levado muito isso em consideração, porque ele escreve outro artigo respondendo esse artigo do Mimoni, enfim, e ele mantém as suas posições. E aí ele pensa sobre de onde é possível especular qual é o grupo que montou esse texto. Ele diz que não, a gente não tem evidência suficiente para bater o martelo. Mas ainda assim, existem algumas tentativas de especulação, que tentativas do próprio Enrico Norelli. E aí o Schoenmaker diz isso aqui. Norelli propõe que devemos identificar esse texto a um grupo mencionado em Irineu, que ele identifica como os anciãos e associa ao apóstolo João. Trata-se de uma proposta especulativa, sem dúvida, e sabemos tão pouco sobre esse suposto grupo de anciãos que eles são quase uma folha em branco. Irineu frequentemente associa esses anciões às ideias escatológicas de um reino material no paraíso terrestre, como faz o livro do Repouso de Maria. Embora ele certamente forneça um possível contexto no início do século II para o livro do Repouso de Maria, qualquer conexão desse tipo deve ser reconhecida como altamente especulativa e não comprovada. Então, esses 3 historiadores, e outros que eu poderia citar aqui, mas não acho que seja pertinente, esses 3 historiadores concordam. Não é gnóstico. Essa noção de gnosticismo já foi essa classificação de gnosticismo já foi abandonada tanto pelo Schoenmaker, também não é concordado pelo Norelli, nem pelo Mimoni. Poderia citar outros aqui que também não concordam com isso, mais, pelo menos. Outra coisa que eles discordam também da datação por Norelli, por Schoenmaker, e acredito que a academia tende a ir para a opinião do Schoenmaker e do Norelli, porque eu conheço outros artigos que falam sobre isso, que apontam para essa datação século II ou III, e não levam muito em consideração o que o Mimoni diz. Então acredito que a academia tende para essa datação mais antiga. Eles discordam da datação, mas concordam que a crença pré-existe a narrativa. O fato de ter sido primeiramente registrado num texto marcado por doutrinas heterodoxas não significa necessariamente que a crença tenha se originado nesse ambiente heterodoxo. Ao contrário, eles dizem que o que muito provavelmente aconteceu foi que a crença pré-existiu a narrativa, em algum momento da pré-história desconhecida, ele passou para esse grupo foi lá e registrou. Vamos lá. Agora sim, pelo fato de estar
no meio de várias doutrinas heterodoxas, não significa que o texto inteiro seja inteiramente heterodoxo. Nesse texto, e o Schoenmaker usa isso como uma das suas justificativas para colocá-lo entre o século III, entre o século II e o III, é a valorização da autoridade apostólica de Paulo. Porque vamos lá, alguns grupos de cristãos questionavam se Paulo tinha de fato a mesma autoridade apostólica que tinha Pedro, enfim, e os 12 originais. E aí esse texto ele é favorável a essa noção de que ele tinha de fato autoridade apostólica. Então você tem uma crença ortodoxa no meio de várias heterodoxas. Então não é por isso que a gente vai taxar essa noção de que Paulo também é um apóstolo com a mesma autoridade como gnóstico. A gente sabe que isso está na Bíblia. Então a gente tem pelo menos uma prova indireta de que esse texto é uma miscelânea de ideias. Ela mistura ideias de várias vertentes cristãs daquela época. Vertentes ortodoxas, heterodoxas. E a gente não sabe como. O que provavelmente aconteceu foi que eles entraram em contato com a ideia de uma Assunção de Maria. Isso não significa que a crença em si tenha origem gnóstica, certo? E aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar sobre isso. Acredito que não. Acho que eu posso continuar aqui com o vídeo dele, tá? Conhecimento secreto que foi passado para Maria. Fala a ressurreição e a Assunção vem de fontes não cristãs. E aí depois... Vamos lá. Não é que não sejam fontes não cristãs. Acontece o seguinte, é que a academia hoje em dia tem toda essa questão de diversidade, etc e tal. E eles definem esses grupos, digamos assim, não ortodoxos como cristãos, mas como cristãos minoritários, marginalizados, em algum momento perseguidos. Então não é que são... Claro que do ponto de vista ortodoxo são cristãos heréticos, mas ainda cristãos, certo? Então, só essa correção. Depois que surgiu esse documento gnóstico, outros documentos com uma roupagem mais cristã foram depurando este documento da sua linguagem mais gnóstica. Então, por exemplo, quando fala sobre Jesus como querubim de luz, esses outros documentos, por exemplo, Transitus Mariae, do Pseudo-Melito, vamos lá. Uma coisa importante aqui é que, de fato, há, inclusive, logo no... Acho que é no do Melito, se não me engano. Logo no Melito ele já disse que... Ele fala explicitamente que essa crença, que essas narrativas foram produzidas por pessoas heréticas, e que foram... E que ele está basicamente limpando limpando essas doutrinas perniciosas, enfim. Agora, não é de todo certo que todas as tradições manuscritas sobre a Assunção de Maria, da missão, sejam de fato originadas ou inspiradas nessa versão heterodoxa, certo? Dentro do que a gente chama de tradições do ramo, o que o Schoenmaker chama, né? De fato elas são. Mas existem outras, que no caso é a tradição de Belém, e outras menores, né? As duas maiores são a tradição do ramo e a tradição de Belém. Só que existem outras menores que eu vou falar um pouco delas daqui a pouco. Mas não é de todo certo que, por exemplo, a tradição de Belém, que com 6 livros apócrifos sobre a Dormição, tenham de fato se originado como uma tentativa de depurar a versão heterodoxa antiga. Isso não é de todo certo. É possível, sim, verdade, é possível, mas não é de todo certo, tá? Agora, o Trânsitus Mariae e o Trânsitus do Pseudo João, de fato, são tentativas de depurar essa versão heterodoxa. Mas existem outras narrativas que não necessariamente são, tudo bem? Outro grupo de narrativas, outra família de narrativas que não necessariamente são tentativas de depurar isso, ok? Pseudo João, eles falam sobre um querubim que é diferente de Jesus. Tá? A ideia sempre é da origem gnóstica. Não adianta você colocar uma roupagem cristã. Ele continua sendo uma concepção gnóstica. Essas duas narrativas... Besteira, na verdade, a gente sabe. E eu vou falar um pouco mais sobre isso, que os cristãos têm capacidade, não são burros. Eles percebem o que é heterodoxo e o que não é o que não é heterodoxo, certo? E essa tentativa de depuração é antes favorável à doutrina, porque eles percebem, porque veja só, você coloque na mente de um cristão primitivo. Você tem uma doutrina que foi registrada
em um texto que tem uma série de outras doutrinas que são altamente questionáveis. O pensamento inicial é que esses cristãos que estão preocupados com a ortodoxia vão rejeitar essa crença também. Só que eles não rejeitam. Eles não rejeitam. Por quê? Porque eles têm o mesmo insight, que é aquele insight que eu falei, que o Walter fala no início da citação. Não era apropriado que o corpo de Maria passasse pela corrupção. Eles têm o mesmo insight, eles têm a mesma noção. E por isso, eles entendem que essa doutrina da Assunção não é heterodoxa. Então o fato dela ter sido registrada em meios heterodoxos e ainda assim ter sido aceita por vários cristãos ao longo do tempo, e eu já vou falar de um cara bem importante aqui, é uma prova, se não um indício, melhor dizendo, um indício de que essa doutrina, que esses cristãos não viam problemas com isso, não viam problemas com essa doutrina, não viam problemas com sua heterodoxia. E mais ainda, tanto Pseudo-Melito, Pseudo-João, também os 6 livros apócrifos da Dormição, que fazem parte da família das tradições de Belém, eles sabem que existe uma falta de fontes em fontes proto-ortodoxas e ortodoxas. Eles sabem disso. E ainda assim não entendem que isso é um motivo para rejeitar a crença. Isso revela e muito qual é a mentalidade desses cristãos dessa época, certo? Inclusive, por exemplo, os 6 livros apócrifos da Dormição, que fazem parte da família das tradições de Belém, né? Eles têm uma das versões do manuscrito tem uma introdução bem grande sobre tentando explicar o porquê dessa crença, né, não ter registro explícito na ortodoxia no início, desde o cristianismo primitivo. E aí eles narram que houve toda uma busca, etc e tal. Agora vamos lá. O que provavelmente aconteceu é que o grupo de cristãos responsável por escrever os 6 livros apócrifos sobre a Dormição já acreditavam na Assunção de Maria, ou pelo menos em um destino em comum de Maria depois da morte, já acreditavam nisso. E, impulsionados por essa crença, eles fizeram uma pesquisa, encontraram, no caso, assumindo a possibilidade de que esses livros de fato foram tentativas de depurar aquela versão heterodoxa. Isso não é certo, tá? Existem versões que são definitivamente tentativas de fazer Pseudo-Melito e Pseudo-João, mas esse especificamente não é certo que seja. Mas continuando. A partir de uma crença que eles já tinham, eles fazem essa pesquisa, encontram esse livro e aí depuram. Para poder espalhar essa crença sem o risco de cair em doutrinas heterodoxas. Certo? Tanto é que o Shoemaker, não nesse, né, mas naquele Mary in Early Christian Faith and Devotion, ele diz que esses 6 livros apócrifos sobre a Dormição, eles são ortodoxos, totalmente ortodoxos, certo? Então, esses pormenores são importantes de serem definidos, e o fato da crença ter vigorado, participado, encontrado, enfim, esse grupo heterodoxo, e ainda assim ter sido aceito, é uma marca de que ela é verdadeira, certo? Eu já vou falar já o porquê. Ativa do Pseudo-Melito e do Pseudo-João, no livro do Giovanni Midier, A Virgem Maria, ele não é católico, esse talvez seja uma das únicas literaturas de um estudioso mariano que não é católico. Ele fala que essas narrativas são conflitantes. Olha o que ele diz. Como se vê dramáticos com a sua alma quando essa foi transportada ao céu. A alma foi elevada à glória celeste, mas o corpo transportado ao paraíso terrestre, onde aguardará sem corrupção o dia da ressurreição final, quando será reunido a alma, como acontecerá para todos os... Isso é sério, né? Porque mesmo esses documentos, que supostamente seriam as provas, as fontes principais da crença na Assunção, eles não atestam que o corpo de Maria foi ressurreto, ou seja, foi levado ao céu com seu espírito, ou com sua alma, e foi ressuscitado e ascendido ao céu, ou assunto ao céu. Ele diz que o corpo, a alma de Maria realmente subiu aos céus, porém, o seu corpo aguarda no paraíso a ressurreição ainda. Então esse é um grande problema, né? Existe um conflito muito... Não é um grande problema, já vou explicar por quê. Não só nessas partes, mas em outras também, dessas narrativas que apareceram para falar sobre a suposta ressurreição de Maria. Existe um outro documento
que é o do Pseudo Dionísio Jacob Serug, ou Serug, né? Ele diz que Maria não foi assunta ao... Certo, vamos lá. Primeiro, lembra que eu disse que existem duas tradições maiores, a do Ramo e a de Belém, e outras menores? Então, a tradição do Jacob Serug, de fato, é uma das menores, certo? É uma dessas tradições que são menores, que são registradas, essa tradição do Serug, do Serug, do São Tiago de Serug, enfim, ele foi feito em um concílio lá lá na Síria. Enfim, é verdadeira. Eu vou falar um pouco mais dela no vídeo, na parte 3, sobre a presença da crença na Assunção na tradição da igreja. Mas por que existe essa divergência? Vamos lá. Não é contradição especificamente porque esses textos não são escritos com uma tentativa de, digamos, refutar um ou outro. O que acontece é o seguinte: a Assunção de Maria, ela preconiza, ela depende de outros campos da doutrina. No caso aqui é a doutrina da escatologia. Escatologia? Peraí, deixa eu ver aqui. É escatologia mesmo. Então vamos lá. Uma vez que não está bem definida a escatologia do cristianismo até um certo período do tempo, é natural, na verdade, até esperado que essas crenças divirjam quanto ao destino do corpo de Maria e da alma de Maria. Por quê? Porque existe uma diversidade, e é isso aqui que o Schoenmaker vai dizer, existia uma diversidade de visões sobre o que acontecia com a alma depois que a gente morre, e o que vai acontecer depois que o nosso, no fim dos tempos, o que vai acontecer com o nosso corpo, se vai ser ressuscitado, se não vai ser, enfim. Tanto é que, por exemplo, hoje em dia, a doutrina da Assunção que foi proclamada, basicamente diz que Maria recebeu a honra que todos os cristãos vão receber na parousia de ter seu corpo ressuscitado e glorificado à glória celeste. Só que nem todo o grupo de cristãos viam isso dessa maneira, certo? Aqui o Schoenmaker que vai dizer isso. Consequentemente, a diversidade teológica das tradições antigas sobre a dormição é isso aí. Vão divergir em opiniões sobre o papel escatológico do paraíso. Peraí, deixa eu jogar isso aqui no Google Tradutor porque eu quero ser rápido aqui, tá? Só um momentinho. Na imaginação cristã primitiva, o paraíso era frequentemente uma categoria fluida cuja natureza e propósito precisos nem sempre se confirmavam em limites da compreensão humana, e este é certamente o caso das visões do paraíso relatadas na primeira tradição da dormição. Consequentemente, a diversidade teológica das antigas lendas da dormição pode resultar da gama de antigas opiniões sobre o papel escatológico do paraíso. Como essas narrativas não se encaixam nas categorias dogmáticas de um tipo de desenvolvimento, e não é possível identificar uma tradição original, podemos concluir que vários tipos narrativos, embora pareçam ter baseado em certas tradições comuns, surgiram inicialmente de forma independente e não de uma sucessão evolutiva. O que é que o Schoenmaker está dizendo? É que o Maimonides e outros vários acadêmicos antigamente defendiam que essas tradições basicamente evoluíram de uma original. O Schoenmaker vai contra isso e diz que não, elas surgiram basicamente ao mesmo tempo, pelo menos em suas tradições manuscritas, né? Surgiram basicamente ao mesmo tempo. E como existia uma diversidade teológica quanto aos lugares onde elas surgiram, enfim, a partir do grupo cristão que as produziam, havia também essa divergência sobre qual seria o destino de Maria, afinal. Porque, por exemplo, vamos pensar assim, todo mundo conhece a questão do atraso, a disputa sobre o atraso da visão beatífica. E a gente sabe que mesmo entre os pais da igreja havia uma divergência de opiniões, relativamente grande até. Então, digamos que dois grupos, um grupo que concebia que não havia atraso e outro grupo concebia que havia atraso. Então, digamos que esses grupos entram em contato com a doutrina da Assunção, escrevem uma narrativa. O grupo que dizia que não acreditava no atraso da visão beatífica vai escrever uma narrativa onde Maria, depois de ressurreta ou depois de sua alma chegar ao céu, Maria já tem acesso à visão beatífica.
O outro grupo vai dizer que não, ela não tem acesso à visão beatífica. Por quê? Porque depende da doutrina que eles defendem. Então, mas o mais importante aqui é que tanto os dois grupos e também os grupos das narrativas sobre a Assunção tiveram o mesmo insight. Que insight era esse? Aquele que o Walter disse lá no início. Não era apropriado que o corpo de Maria passasse pela putrefação do túmulo. Então, a partir daí, a partir do que se entendia sobre o destino escatológico da alma e do corpo, eles concebiam uma narrativa, uma doutrina diferente. Então isso não tem, isso a rigor não tem importância alguma, porque o que isso no máximo demonstra é que houve um desenvolvimento de crenças no cristianismo, certo? E que essas crenças, como são de certa forma dependentes, influenciam a formação dessas narrativas. Mas o mais importante é que o insight entre esses mesmos grupos é o mesmo. Como o próprio Schleiermacher diz, há aqui, embora pareçam ter baseado em certas tradições comuns, existem coisas comuns entre esses textos. E entre essas coisas comuns é essa noção de que Maria é uma pessoa que é especial, porque ela tem uma íntima conexão com Cristo, ela tem uma santidade incomum, maior santidade de todas, enfim. Então, a rigor, isso não é um problema. A igreja não tira a crença a partir desses apócrifos. E o mais importante é que a doutrina verdadeira, no caso a doutrina correta, no caso, né, sobre a ressurreição, a sua glorificação, enfim, foi a que prevaleceu, inclusive a versão mais antiga, porque essa é a versão que está no Liber Haec Mariae, que é a versão mais antiga do texto, ok? Por exemplo, na tradição de Belém, né, das quais fazem parte os 6 livros apócrifos sobre a dormição, existem divergências sobre o fim do corpo de Maria. Por exemplo, alguns textos da tradição de Belém dizem que de fato ela foi assunta, etc e tal. Outros dizem que o corpo dela foi ressuscitado e está no paraíso, esperando a ressurreição comum a todos, enquanto a alma foi direto para o céu. A tradição que o Jacob de Serug diz é que Maria, o corpo dela foi separado, mas sua alma foi assunta aos céus. Enfim, então isso depende muito sobre o ambiente teológico em que essas tradições surgem, entende? Então, a rigor, isso não há problema algum, porque isso no máximo demonstra que a doutrina passou por desenvolvimentos e por influências teológicas em torno do grupo em que elas eram formadas, certo? Continuemos aqui. Aos céus com o seu corpo. Ele diz claramente. E outro estudioso católico, o padre Brian DeLay, ele diz o seguinte no seu livro sobre a dormição de Maria, primeiras homílias ou homilias patrísticas. É interessante notar que nem o Pseudo Dionísio, nem Jacob de Serug sugerem que o corpo de Maria participou de sua glorificação. Bem, isso aqui é o que eu já expliquei, né? Diversidade teológica, enfim. Homilia de Jacob, seu corpo aparentemente, mesmo essas aí, elas não atestam a crença que o corpo de Maria foi assunto com sua alma. Vamos lá, como eu disse, existe diversidade de opiniões. Uns de fato atestam, de fato, a versão mais antiga, que é o Liber Haec Mariae, e também algumas versões dos 6 livros apócrifos sobre a dormição, que datam, de acordo com Schleiermacher, do século IV, do fim do século IV, e de fato registram que o corpo de Maria foi assunto, enfim, a sua alma unida, em ela está na Jerusalém Celeste, intercedendo pelas pessoas, enfim. Isso existe, né, entre essas tradições manuscritas, não são as únicas versões, de fato, mas o mais importante é que as versões mais antigas, de fato, defendem que Maria foi assunta aos céus, tal qual acreditamos hoje em dia. A questão sobre o corpo dela ter ido para o paraíso, para o Éden, ou só se manteve incorrupto aqui na Terra mesmo, só sua alma foi assunta, isso basicamente demonstra que o cristianismo tinha uma diversidade teológica sobre o destino escatológico do corpo e da alma, enfim, e as funções do paraíso. O espírito aos céus de uma vez. Não, ele aguarda a ressurreição. Provas da própria bula do apócrifo de Gelásio 1. Certo. Antes de entrar nessa questão de Gelásio, eu quero entrar aqui na opinião de Santo Epifânio, porque isso é bem importante. Vamos lá. Entrando novamente nessa questão da mentalidade dos cristãos dessa época para ver a doutrina da Assunção.
Santo Epifânio é bem importante. Por quê? Porque, de acordo com Schoenmaker, nesse mesmo livro, o Mary in the Great Faith and Devotion, Santo Epifânio entrou em contato com os 6 livros apócrifos da Dormição. Eu não vou entrar em detalhes agora sobre como é que isso se deu. Eu vou falar um pouco mais na parte 3 dessa série, que vai ser sobre a Assunção na tradição da igreja, enfim, e a parte 4 sobre a Assunção na Bíblia. Mas fato é, eu vou dar um resumo básico aqui, é que o Schoenmaker defende que o Epifânio teve contato com essas narrativas. Ele diz que provavelmente é a narrativa dos 6 livros apócrifos sobre a dormição, que datam aí do século IV, do fim do século IV, mais ou menos na mesma época que Santo Epifânio viveu. E o Schoenmaker defende que o Santo Epifânio assume e concorda com a ideia da Assunção de Maria. Ele diz: em contraste com o agnosticismo cauteloso da Carta à Arábia, que os estudos anteriores consideraram como evidência de que Epifânio não conhecia nenhuma tradição sobre o fim de sua vida, aqui ele proclama sem ambiguidade que Maria, como Elias, foi assunta e não viu a morte. Então, para o Schoenmaker, Santo Epifânio de fato acreditou na Assunção de Maria. E ele teve contato com essas narrativas, tanto os 6 livros apócrifos quanto o Liber Haec Mariae, ou pelo menos alguma tradição ali envolvida o Liber Haec Mariae. Não necessariamente o texto Liber Haec Mariae, mas algum outro texto dessa tradição, da mesma tradição, certo? Então, por que diabos isso é importante? Porque isso revela muito sobre a mentalidade de Santo Epifânio e de cristãos contemporâneos. Eles iam, claro, se Schoenmaker estiver certo, mas mesmo que ele não esteja, isso também não impacta muito. E vou explicar um pouco mais sobre isso na parte 3 do vídeo. Eles viam a Assunção, eles viam a doutrina da dormição, liam, entendiam que não havia problemas dela estar no meio, em textos que no meio havia doutrinas heterodoxas. Eles viam, enxergavam e entendiam que ela era ortodoxa, verdadeira, que não havia problemas nela. Tanto é que, de acordo com o Schoenmaker, Santo Epifânio assume ela em um trecho do seu Panaurium. E isso revela muito uma questão que eu quero entrar aqui, que é do Sensus Fidei. Não sei se vocês já ouviram falar, mas eu estou aqui dentro de um documento bem importante da Comissão Teológica do Vaticano sobre o que é o Sensus Fidei. Vamos lá. A gente sabe que na Bíblia, em João, diz que os cristãos batizados eles possuem o que a gente chama de espírito de verdade, que vem de Deus Pai, né? Se não me engano, é Paulo que chama os cristãos, a comunidade dos cristãos, como a mente de Cristo. E esse espírito de verdade que nós temos nos dá a capacidade de perceber, de intuir, de ter um insight, digamos assim, sobre qual a doutrina é verdadeira e qual não é. E aqui eu vou explicar o que a Comissão Teológica define como Sensus Fidei, porque esse conceito não é exatamente muito fácil de definir. Como conceito teológico, o Sensus Fidei refere-se a duas realidades distintas, embora intimamente conexas. O sujeito próprio de um é a igreja, a coluna e sustentáculo da verdade, enquanto que o sujeito da outra é cada crente, que pertence à igreja devido ao sacramento da iniciação e que participa da fé e da vida da igreja, particularmente através da celebração regular da Eucaristia. De uma parte, o Sensus Fidei refere-se à aptidão pessoal que tem um crente no meio do seio da comunhão da igreja para discernir a fé verdadeira. Por outro lado, o Sensus Fidei refere-se a uma realidade comunitária e eclesial, o instituto da fé da própria igreja, por meio da qual ela reconhece ao seu Senhor e proclama sua palavra. O Sensus Fidei, entendido nesse sentido, se reflete no fato de que os batizados convergem em uma adesão vital a uma doutrina da fé, um elemento da praxis cristã. Enfim, em convergência, desempenha um papel vital na igreja. O consensus fidelium é um critério seguro para determinar se uma doutrina ou uma determinada prática faz parte da fé apostólica. A gente sabe que essa mesma questão vai ser levantada pelo Papa Pio XII na Munificentíssimos Deus sobre o consenso entre os fiéis. Então, os cristãos têm essa capacidade de discernir qual é a fé verdadeira e qual não é. Então, mesmo que a doutrina tenha inicialmente aparecido em textos heterodoxos, os cristãos não viram isso como um problema. E vejam só, isso aconteceu na Bíblia.
O próprio Evangelho faz citações ao livro de Enoque. Paulo, se não me engano, faz citações ao livro da Assunção de Moisés. São dois escritos apócrifos. E ainda assim, eles recebem informações desses textos e as citam. Então, veja, não é porque uma doutrina está no meio de doutrinas heterodoxas que ela é necessariamente heterodoxa, certo? Isso faz parte da Bíblia. Os apóstolos fizeram isso. Retiraram informação de textos apócrifos, não canônicos, né? Não inspirados, teoricamente. E é basicamente isso, entende? A gente olhar os apócrifos assuncionistas com esse insight cristão sobre a natureza, a santidade do corpo de Maria, devido à sua intimidade com o divino, com Cristo, é a mãe de Deus, certo? E aí, eu vou entrar aqui um pouco mais depois, continuando, sobre esse decreto aqui que ele chama o decreto gelasiano. O decreto gelasiano não é de Gelásio, certo? Não é de Gelásio, já está bem estabelecido na academia já. Mas eu nem vou entrar em muitos detalhes. O que acontece é que o decreto gelasiano condena um texto apócrifo que fala sobre a Assunção de Maria. Só que assim, primeiro, eu não vou entrar em méritos sobre qual é o texto que o decreto gelasiano tem em mente, porque isso é controverso também. Mas provavelmente é um texto da tradição da palma, no caso, né? Tradição do ramo. Eu tô divergindo de nome porque isso depende muito da tradução que assume, mas enfim. E aí, esse texto, o decreto gelasiano condena esse texto apócrifo. Só que isso não significa muita coisa para a doutrina em si. Porque condenar um texto não significa condenar as doutrinas, ou pelo menos todas as doutrinas que ele registra. O decreto gelasiano basicamente faz um compêndio aqui sobre quais são os escritos apócrifos que não devem ser aceitos na igreja. Se não me engano, ele faz uma referência até ao proto-evangelho de Tiago. A gente sabe que o proto-evangelho de Tiago narra a doutrina da virgindade perpétua de Maria, né? E a virgindade perpétua é uma doutrina que a gente aceita até hoje. Então, não necessariamente, a coisa não é porque ele é condenado nesse trecho que a doutrina em si tenha sido condenada. E mais ainda, uma coisa que o cristiano não percebe, vou até passar a argumentação dele aqui. João foi alegadamente um papa da Igreja Católica em 494. Alegadamente não, ele foi um papa. Escreveu um tratado aí falando... Aliás, um dos primeiros papas que a gente tem aqui um registro sobre supremacia papal, mas enfim, outras. O que eram os livros apócrifos, livros eclesiásticos, ele promulga um anátema no final, da onde vem a origem. Um deles é justamente a narrativa, da onde vem a origem da crença na Assunção de Maria. Olha o que ele diz. Os demais escritos que tenham sido compilados ou foi reconhecido pelos hereges ou cismáticos da Igreja Católica Apostólica Romana não recebe de forma alguma. Destes, achamos por bem citar abaixo alguns que foram transmitidos que devem ser evitados pelos católicos. Aí ele vai dar uma lista de livros, dentre eles, a Assunção da Santa Maria, ou seja, aquela primeira narrativa que Stephen fala que era gnóstica. Então, Bem, como eu disse, não se sabe exatamente. Talvez seja uma narrativa dessa tradição, mas não necessariamente o texto Liber Haec Maria. Enfim. Gelásio I, ele mesmo promulga uma maldição sobre esses livros e para quem os lê também. Né? Isso que é interessante. Não significa nada. Aliás, significa uma coisa que o cristiano não percebe. Ele não percebe que esse decreto gelasiano, independente se é Gelásio ou não, ele demonstra uma coisa que chama ceticismo. Isso aqui é um tiro no pé da própria tese do cristiano, porque veja só, se a igreja retirasse de fato a assunção da doutrina dos apócrifos, se os apócrifos tivessem alguma importância na hora de definir se essa doutrina é verdadeira ou não, a igreja não teria condenado dentro do decreto gelasiano, certo? Isso antes demonstra um ceticismo da igreja, um cuidado da igreja com essas narrativas. Aliás, esse artigo aqui, ó, 1953, tá? Analisa a Munificentíssimo de Deus. Ele demonstra exatamente isso. Esse cuidado foi tão grande que houve uma narrativa chamada Pseudo Jerônimo que não negava exatamente a Assunção de Maria, mas dizia que os teólogos e os fiéis também deviam ter cuidado com essa crença, justamente por estar envolta
de vários textos que são apócrifos, que não são aceitos dentro da igreja. Então, antes, a igreja teve um cuidado, um ceticismo muito grande com essas narrativas. Isso é um tiro no pé da tese do Cristiano de que a igreja retira essas crenças dessas narrativas. Se de fato fosse isso, não haveria essas condenações, certo? Então, o que o decreto gelasiano demonstra é que a igreja, durante muito tempo, durante a Idade Média, inclusive alguns teólogos vão se abster de definir opiniões sobre o que aconteceu com o corpo de Maria, justamente por causa da conexão que eles possuíam com narrativas apócrifas, narrativas não canônicas, narrativas que eles viam como não seguras, não totalmente seguras, não totalmente verdadeiras, não totalmente que não serviu como bases para a doutrina da fé. Então isso é um tiro na pé da tese do próprio Cristiano, certo? Então não significa nada, a rigor. O decreto gelasiano não significa nada para a crença em si, porque o que está sendo condenado não é a crença em si, mas sim um documento, certo? E antes é um problema para a própria tese do Cristiano. Isso vocês podem ler aqui nesse artigo. O relato do terceiro João não nega a Assunção de Maria. Ele não só admite a sua possibilidade, também cita a favor a ressurreição de muitos depois da morte de Cristo, e também as tradições sobre a tumba de São João. Depois ele declara: não antes sabe qual que aconteceu com o Santíssimo Corpo que foi removido, enfim. O que acontece é que tanto esse texto do Pseudo Jerônimo, tanto o decreto gelasiano e várias outras atitudes da Idade Média demonstram que a igreja tinha um ceticismo muito grande com essas narrativas e são um tiro no pé da própria tese do Cristiano. Acredito que não há mais nada que eu possa falar aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais. Porque os católicos dali falam que não tem valor histórico algum. Por que não tem valor mesmo? histórico? Claro, é um escrito gnóstico. Não é gnóstico, enfim. Acho que isso eu já derrubei com abundância de fontes. Posso trazer mais. Esse vídeo eu estou fazendo com uma certa rapidez e estou sendo um pouco apressado. Não estou pensando até se eu vou regravar ele, porque eu não... Mas no momento eu tive uma possibilidade de gravar e já escolhi gravar. Acho que é isso que eu tenho a dizer sobre esse assunto até aqui. Muito obrigado para todos que ouviram. Desculpem a demora. E já sai a nossa live respondendo o vídeo dele de 2 horas e poucos minutos, tá? Valeu, muito obrigado, muito boa noite. Salve Maria. Tchau, tchau.